Sabe por quê? Sextou! É, Fabrício Cunha já por aqui. E quando... Ó, eu falei em sextou, cara. Bom dia pra você. Sextou. Eu falei em sextou, eu lembrei de uma coisa. Rapaz, lá vem ele, ó. Tá cheio de tirada. Não, tô com tirada Tricolor não. Sextou, né? O Tricolor sextou. Sextou, né? O Bahia caiu pra sexta colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque anteontem Botafogo e Mirassol empataram em 3-3 num jogo emocionante lá no Engenhão. Botafogo chegou a fazer 3-0 no segundo tempo, a sensação do campeonato. De tão pouco investimento que é o Mirassol, conseguiu buscar o empate. E esse 3-3 fez com que o Bahia perdesse mais uma posição na classificação do campeonato. Tá aqui na tela, Alex, pra gente a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo líder absoluto com 50 pontos, o Cruzeiro em segundo com 47, Palmeiras em terceiro com 46 e o Mirassol, que empatou com o Botafogo, agora tem 39. Tá 3 pontos à frente do que o Bahia. Um dia desse Bahia tava aqui, velho. É, um dia desse o Bahia era o quarto colocado, exatamente. Então o Mirassol passou na semana passada e agora foi a vez do Botafogo, porque com esse empate entre Botafogo e Mirassol, o Botafogo somou um pontinho e tem mais saldo de gols do que o Bahia. Então o Botafogo agora é quinto, o Bahia está em sexto, ou seja, o Bahia tem a obrigação de se manter, né, próximo de Mirassol e Botafogo para que no seu jogo atrasado contra o Vasco na próxima quarta-feira tente igualar a pontuação e quem sabe até já voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia está ali na sexta colocação com 36 pontos, sétimo colocado o São Paulo com 35 e oitavo o Bragantino com 31. São os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Depois aparece Corinthians, Fluminense, Ceará, Internacional e aqui a briga do Vitória, hein, gente? Atlético Mineiro, 13º, 25 pontos, está no alcance do Vitória, ó, tá a uma vitória do Vitória. O Grêmio, 14º com 25, 15º Vasco com 23, 16º Santos com 23 e aqui a zona que tem Vitória 22, Juventude 21, 19º Fortaleza com 18 e na última colocação o Sport com apenas 11 pontos. E aí temos a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai colocar também os jogos da rodada. Esse aqui aconteceu quarta-feira, 3-3. A gente vai para os jogos aqui do final de semana. Temos o Vitória jogando amanhã às 4 da tarde, promessa de Barradão lotado, hein? Vitória e Fluminense, 4 da tarde no Barradão. São esperados mais de 25 mil rubro-negros para empurrar esse Vitória diante da equipe do Fluminense. Também no sábado, logo depois de Vitória e Fluminense, Tricolor em campo contra o Ceará lá no Castelão. Jogo bem difícil. Quarto encontro entre as equipes esse ano. Disputaram semifinal de Copa do Nordeste. Nos 3 encontros anteriores, o Bahia venceu os 3, mas todos aqui em Salvador. Então é a primeira vez que o Bahia terá que jogar com o Ceará lá na capital cearense. Então, mais dificuldade para o Tricolor de Aço. Sequência no sábado com Botafogo e Atlético Mineiro, né? Jogo que tem o Botafogo aí na parte de cima da tabela. Jogo de interesse do Bahia, né? Já que o Botafogo está brigando ponto a ponto com o Tricolor. Mas aqui Palmeiras e Fortaleza também sábado. Esse jogo lá no Allianz Parque. Domingo a gente abre com Mirassol e Juventude. Também jogo que o Bahia está de olho, né? Quem sabe o tropeço do Mirassol. Mas segurando aí dessa página, ó, olha como o Bahia precisa vencer o Ceará. Botafogo, 36 pontos, mesma pontuação do Bahia. E Mirassol, 39, jogam em casa contra times que estão na parte de baixo. A tendência é que vençam seus jogos. Então, para que o Bahia, na próxima quarta-feira... Mas aí você está sendo injusto. Os caras têm que ganhar, né? O Bahia que está na mesma situação e aí... Tem que ganhar, é o que eu estou falando. O Bahia tem a obrigação de ganhar fora de casa e tem sido difícil para o Bahia ganhar fora de Salvador, porque a tendência é que Botafogo vença o Atlético, vá a 39, e que o Mirassol vença o Juventude e vá a 42. Então o Bahia tem que vencer o Ceará para chegar aos 39 e continuar na briga. Por quê? Aí a gente vira a página. A gente vai para os jogos de domingo e tem um jogo retido do Bahia aqui na quarta-feira, um jogo atrasado no primeiro turno. Então, se o Bahia se mantiver com essa pontuação próxima de Mirassol e Botafogo, nesse jogo aqui o Bahia pode ultrapassar os dois em caso de vitória, porque o Bahia alcançaria a pontuação do Mirassol, tem mais vitórias do que o time paulista e aí voltaria ao G4. Mas domingo tem Internacional e Grêmio, Clássico Gaúcho, Sport e Corinthians, Flamengo e Vasco, Clássico Carioca, e aqui o Vitória tá de olho. O Vasco tem 23 pontos, então a tendência é que perca. Importante o Vitória vencer o Fluminense. É, né? Você, pernambucano, não tá muito com o Sport, né? O Sport que é o último colocado. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Vitória também de olho nesse jogo. O Santos também tem 23 pontos, 1 ponto à frente do Vitória. Então o que a gente imagina? Vitória vence o Fluminense, vai a 25. Vasco perde do Flamengo, se mantém com 23. Santos não consegue vencer o São Paulo, se mantém com 23 ou vai até 24 com empate. O Vitória sairia da zona ainda nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, Bahia e Vitória com necessidades de vencerem seus jogos. No Bahia, o capitão Everton Ribeiro é a grande referência do time, é uma liderança técnica e uma liderança no próprio grupo. E ele falou da importância da união de todos para esse momento difícil do Tricolor, né, capitão?
Acho que momentos importantes assim, a gente precisa de todo mundo, né? Independente da idade, tá todo mundo inserido nesse processo do Bahia estar, né, entre os primeiros. Então a gente tem que ter a coragem de jogar como a gente joga em casa. Precisamos ter mais pontos fora de casa, performar melhor, para a gente poder nos manter ali na frente e que possa começar já contra o Ceará, que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, mas temos que estar com a mente boa para a gente fazer um grande jogo. Mente boa para fazer um grande jogo. O Ceará, como eu disse, é um adversário conhecido. O Bahia já enfrentou o Ceará 3 vezes esse ano, todos aqui em Salvador. Agora a oportunidade de vencer os cearenses jogando lá no Castelão. Inclusive, a sequência do Bahia no Campeonato Brasileiro é bem difícil, viu? Vamos para os próximos jogos do Tricolor de Aço. A gente vai para esse telão aqui, ó, para a gente entender qual é a sequência do Bahia, que já começa amanhã diante do Ceará às 18h30 lá no Castelão. Olha que sequência do Tricolor, hein? O Bahia vai ter que pegar o Vasco nesse jogo atrasado que eu citei agora há pouco, tentando igualar as pontuações de Mirassol e Botafogo. Depois pega o Palmeiras. Olha que sequência. Quais são os 3 times mais ricos do Brasil? Os 3 times com elencos mais fortes: Palmeiras, Botafogo e Flamengo. O Bahia pegará esses 3 na sequência. Então é uma sequência bem complicada para o Bahia. Tem que fazer ponto contra o Ceará, tem que fazer ponto contra o Vasco para pegar essa sequência de uma maneira mais tranquila dentro da classificação, porque na sequência é Palmeiras dia 28 de setembro, 1º de outubro, Botafogo, dia 5 de outubro, Flamengo. Retrospecto contra o Flamengo. Nos últimos 14 jogos, 14 derrotas. Então, é um adversário que tem sido muito duro do Bahia. Ano passado foram 4 encontros com 4 derrotas. Então, tá na hora de vencer o Flamengo. Mas é só para mostrar o quanto essa sequência é dura quando você pega Palmeiras, Botafogo e Flamengo em 3 jogos sequentes. A coisa complica. O Bahia vai ter que performar do tamanho que a gente imaginou que o Bahia pudesse nesse Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, e a sequência será fechada contra o Internacional, que foi a pedra no sapato do Bahia na Taça Libertadores desse ano. Então a sequência do Tricolor é bem difícil. Seguindo a questão da sequência de jogos, vamos para a sequência do Vitória.